Olá, olá! Estamos começando o nosso Alma dos Negócios. E hoje, aqui no programa, nós vamos falar de propaganda, um mercado que segue em expansão. A publicidade global, para vocês terem uma ideia, ela deve movimentar 1,36 trilhão de dólares em 2027. Bom, dá para perceber com todo este número, que a publicidade continua sendo uma indústria capaz de alavancar, mesmo diante de uma realidade macroeconômica desafiadora. E aqui no nosso estado, recentemente nós acompanhamos um grande movimento da publicidade, que é a Semana ARP de Comunicação. É uma semana dedicada à propaganda, que é a realização da Associação Rio-Grandense de Propaganda. E esta semana ela sempre culmina com uma grande festa que foi realizada no Dia Mundial da Propaganda, no dia 4 de dezembro, lá na Casa NTX, que é a grande festa, é o grande Oscar de todos os publicitários. Uma festa que foi belíssima. E a agência Scala celebra e celebrou um expressivo ciclo de conquistas neste salão de 2025, destacando-se pelo maior número de cases premiados e o reconhecimento de 6 profissionais como os melhores da sua área. A minha convidada de hoje é a co-CEO da Scala, a Renata Schenkel. Renata, muito obrigada por estares aqui. Quero agradecer também ao Miltinho Talaveira, que conseguiu fazer esta conexão. Ele me deu de presente a tua presença aqui no Alma dos Negócios. Obrigada pelo convite. Que coisa boa falar dos assuntos que mexem o nosso coração, né? Que é propaganda, que é comunicação, mexem a nossa indústria, mas também mexem o coração, assim. Eu acho que, acima de tudo, a publicidade é uma profissão muito apaixonante, né? Nós caímos nela e ela é árdua também, né? É uma profissão que nos exige bastante, é um ambiente de pressão, então também ela nos retribui com muita paixão. E aí a gente fica muito feliz de falar sobre isso. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina. Olha só, a gente sempre quando fala e a gente brinca, nossa, os publicitários, como eles sabem fazer e eles fazem uma festa maravilhosa. Esta festa ou esta premiação, Renata, é uma curiosidade, tá, que eu tenho, ela ajuda a fidelizar clientes e conquistar novos clientes, essas premiações? Eu acredito que sim. A gente vem discutindo bastante dentro da Scala a respeito disso. Porque e a gente tem um foco bastante claro de não ser assim o ego, eu ganhei uma estrela, pronto, agora eu sou o grande profissional, mas essa estrela, esse reconhecimento, ele é uma materialização de um trabalho muito bem feito, principalmente dentro do formato de regulamento que o Salão ARP tem agora, em que os trabalhos são premiados. Né? Então, ali, quando a gente fala, a Scala teve 13 medalhas, né, 13 cases reconhecidos, é isso, assim, a gente inscreveu trabalhos da Scala feito para N clientes, a gente inscreveu 77 trabalhos. Nossa! Então, como a gente atende bastante varejo, bastante clientes, né, e todos eles têm capacidade ali de nos dar oportunidades tanto para campanha, quanto para social media, quanto para marketing de influência. A gente é uma agência full service, a gente passa por todas as disciplinas ali que o regulamento contempla de projetos de agência. Então, a gente vê que a gente teve uma boa quantidade de inscrições e uma boa quantidade de reconhecimentos em cima do trabalho executado. Né? Então, quando a gente consegue explicar isso, existem outros prêmios, não estou questionando a qualidade desses prêmios, mas que são prêmios de relacionamento, né? Que são prêmios de o quanto a agência falou sobre si mesma e fez marketing, e aí o profissional tal, em São Paulo, tem algumas premiações assim, que é por esse reconhecimento, por esse burburinho que se gerou. O Salão ARP, hoje em dia, é feito em cima dos trabalhos. E as estrelas dos profissionais também. Então, esses 6 profissionais da Scala, de 8 categorias possíveis de profissionais, que a Scala conquistou 6, ganharam as suas notas através dos trabalhos nos quais os nomes delas estavam lá. Então, tudo isso para nós é a consolidação de que, sim, os trabalhos foram bem feitos, bem executados, jurados de fora que avaliaram, né? Então também tem uma isonomia uma preocupação do Fernando Silveira, que é o presidente da ARP ali, esse olhar apurado do regulamento. Então, esse tipo de premiação, principalmente, a gente acredita que tem uma força muito grande. A gente não está dizendo ali, olha, nós somos bacanas. A gente está dizendo, fizemos esses trabalhos que foram reconhecidos como trabalhos
consistentes, que também é uma preocupação nossa, assim, trabalhos que fiquem de pé, que não seja assim, a narrativa do videocase é bacana, mas ninguém viu, ninguém soube, ninguém comprou frango, ou ninguém comprou leite dos nossos clientes, ou ninguém comprou motosserra. Não, a gente acompanha a jornada inteira até o resultado final. Então, o trabalho foi bacana criativamente, né, foi impactante, mexeu com as pessoas de alguma forma e gerou venda, ou engajamento, ou lead, ou o resultado lá na ponta que o cliente quer. Então, essa para nós é a satisfação maior de um prêmio como esse e nos ajuda a levar isso com uma narrativa legal em reuniões de prospecção, por exemplo. Sabes que nós aqui na Band News, nós acompanhamos muito de perto a Semana ARP e trouxemos o Fernando antes da semana e durante a semana trouxemos alguns dos convidados que vieram palestrar. E muita gente falando exatamente o que tu estás trazendo agora, desta isonomia que a ARP trouxe agora, né, com esse novo olhar para o salão da propaganda, com esses jurados de fora, enfim. Então, realmente, acho que isso aí deu um peso diferente e acho que também uma motivação maior para os profissionais, né, para escreverem. Eu acredito que sim, se mobilizou mais agências. A gente vê isso também, né? Mais agências, mais empresas se sentiram mobilizadas a se inscrever, a colocar a sua candidatura de trabalhos ou de profissionais. Eu preciso, né, nesse ambiente que agora me parece justo, e eles ainda colocaram outras ferramentas, né, devido ao que aconteceu lá no Festival de Cannes. Pois, exatamente. Né? Então, colocaram ferramentas de inteligência artificial para revisar os trabalhos. Agora tem uma próxima etapa, então, de todos os 13 trabalhos que a gente fez, a gente tem que mandar comprovações. Todos os nossos 13 premiados de que, de fato, eles veicularam, de que, de fato, essas campanhas aconteceram. Então, nós vamos ter que enviar, até uma determinada data, comprovações de TV, de rádio, de digital, de que aquelas campanhas, de fato, aconteceram daquela forma. Olha que bacana, isso eu não sabia. Ó. Então, tem um pós depois. Eu me envolvi bastante na construção do regulamento junto com o Fernando, gosto bastante disso. E a gente leu muitos regulamentos de premiações nacionais e internacionais para chegar neste modelo. Então, ele de ponta a ponta prevê isso, prevê que realmente aquele trabalho aconteceu daquela forma, né, foi executado assim. Então, dá uma tranquilidade bastante grande. Eu acho que o resultado é esse. O recorde de inscrições também foi o festival o ano que mais teve inscrições. Foi o ano que mais teve gente presente na festa, consequentemente. 900 pessoas lá, que coisa espetacular, hein? E bastante agências diferentes que talvez não estivessem tão no eixo principal e não costumavam, né, se sentir aptas, entenderam que não, é um ambiente realmente super justo e eu vou lá colocar meu trabalho. Que bacana. Então, Renata, bacana. Desde que tu assumisse como co-CEO lá na Scala, nós não tivemos a oportunidade de conversar, assim, numa entrevista. Então, eu gostaria de, assim, também te ouvir. Como é que foi receber esse desafio, né, de assumir uma marca como a Scala, uma agência, né, com um reconhecimento maravilhoso no mercado. E quando a gente fala também, né, que a gente tem poucas lideranças femininas e tu ter sido convidada, como é que foi para ti? E como é que está sendo também? Está sendo uma jornada incrível, assim. Há 3 anos atrás, quando essa história começou, né, foi um convite dos sócios, que a gente chama de, né, sócios fundadores, mas na verdade já é a segunda geração, né? Eles pegaram o bastão logo no início, então eles têm 45, 46 anos de escala desses 52 que a empresa tem, e entenderam que não, a empresa não pode se encerrar quando a gente daqui a X anos não for mais atuar, né? E eles, os filhos, enfim, traçaram outros caminhos e eles falaram, precisamos encontrar pessoas que tenham uma identidade parecida com a nossa e que consigam fazer essa né, a gente consiga fazer essa transição e que a escala siga, né? Então foi super bacana, assim, porque a gente, né, senta à mesa juntos para discutir, sempre com muita tranquilidade. A gente é muito ouvido e respeitado. Imagina por, né, Miguel De Luca, Paulo Mello, que tem tantos anos aí de história. O Picoral estava no início dessa jornada aí também, quando se decidiu esse grupo que ser integrado para novos sócios, novas 4 pessoas na sociedade, e eu e o Deep, então, como CEOs. E aí a gente sentiu, assim, o peso dessa responsabilidade, assim, porque uma empresa, na época, estava com 49 anos, né? Então, é muito mais difícil tu manter o nível, né? Um nível que foi colocado à escala. Eu iniciei minha carreira na Scala, há muitos anos atrás, como estagiária. Então, fiz todo um processo, depois circulei em outras agências e retornei há 5 anos.
e a 3 nesse desafio. Então, eu conheço muito da identidade da Scala, né? E me identifico com esse jeito deles. A gente fala bastante sobre os inconformados, né? É um termo que a gente está usando para referenciar o colaborador, a essência da Scala mesmo. E essa nossa campanha dos inconformados surgiu olhando para eles. Olhando assim, tá, o que é a verdade deles, né? Que estavam lá no início da Scala, que ainda hoje continua sendo verdade e que ainda hoje continua sendo necessário e vai ser cada vez mais para perpetuar esse negócio. E aí é esse inconformismo, né? O inconformismo criativo, estratégico, é não aceitar. Mas é esse o briefing mesmo? É isso que o negócio precisa? Né? É isso que a gente tem que fazer? Essa negociação é melhor? Será que a gente chegou lá? Será que... Né? Isso a gente tem tentado disseminar na cultura da empresa também. E aí entram características, né, complementares, e aí falando do aspecto feminino que tu colocaste, né? Eu e os meus novos sócios ali, que estamos na liderança, de fato, do negócio, nós somos super complementares, né? Então, eu sou uma pessoa que vim da área de mídia e de planejamento. O Beto Lopes veio da área de criação, é o diretor de criação do ano. A Roberta Celister é de dados e o Dip veio da área administrativa financeira. Então, cada um enxerga o mundo sobre um prisma, assim. Mas eu acho que a minha sensibilidade, eu sempre circulei muito bem entre as pessoas, entre as equipes, entre as áreas, quando eu atuava tecnicamente no dia a dia. Né, sempre consegui fazer uma liderança de escuta, né? Então, assim, a gente tem muito a dizer e a gente tem que dar caminho, né? Tal como um filho. Então, eu tenho um filho de 3 anos. Então, no fim das contas, não quer dizer que a gente ouvindo bem as pessoas e com atenção, a gente vai fazer exatamente o que elas querem. Mas a gente ouvindo com elas, a gente aprende bastante. Então, nos últimos anos, a gente tem ouvido muito as nossas pessoas para entender o que elas querem, o que elas anseiam, para conseguir fazer uma escala melhor, onde as pessoas queiram ficar. Né? O turnover é prejudicial para o nosso negócio, então a gente quer que as pessoas fiquem bem, fiquem felizes, por causa daquilo que eu coloquei no início para ti também. É um ambiente de pressão, de prazo. A gente faz um trabalho que é qualitativo e subjetivo, então o cliente pode não gostar e o trabalho ainda assim tá bom, mas para ele... Não... E isso pode gerar uma frustração. Então, para a pessoa lidar com toda essa pressão, com alguma frustração, enfim, com alguma avaliação de um trabalho criativo que às vezes dói um pouquinho no ego, de um outro lado, ela tem que ter uma satisfação muito grande. Ela tem que estar se sentindo muito bem, né? Então, eu acho que características minhas aí de liderança e de acolhimento, somadas a outras também, né? Porque a gente precisa colocar as pessoas no caminho que o negócio precisa. Mas eu acho que foram muito felizes essa combinação de perfis também que a segunda geração encontrou na gente aí da terceira geração. É bem feliz para a continuidade do negócio da Scala. E tu tá feliz? Eu tô bem feliz. Que coisa boa, porque isso é mais importante também, A né? gente fala... Tu estares feliz, né? a gente fala bastante sobre isso, assim. Estamos, né, em casa mesmo, assim. A gente tem liberdade, todos são ouvidos, né? A gente tem uma horizontalidade de conversas na Scala, que é muito legal. Nós, com os sócios da segunda geração, quando a gente tem as nossas reuniões, nós com as nossas equipes de trabalho. Então, acho que isso faz com que a gente consiga ter um ambiente bom, né? E colocar, daí falando pessoalmente dos meus sócios também, que entraram juntos, né? Nesses 3 anos para cá. A gente está conseguindo colocar a nossa identidade, é difícil, né? Porque uma agência que já veio com uma história enorme, como é que a gente coloca o nosso jeito? Como é que a gente imprime a nossa identidade? Eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso bem, sem né, deixar para trás tudo que foi construído por eles. Então, eu considero que a gente está numa fase muito boa, assim. Tem muita coisa para fazer. A gente também é bastante crítico com a gente mesmo sobre o que poderia ser diferente, o que a Scala pode fazer, o que a Scala merece fazer. Né? Quando a gente olha para outros negócios, nossos clientes têm 3 mil, 7 mil colaboradores. A gente é uma empresa de 120 pessoas. Que já né? É um número para a agência de propaganda, agência, é um número significativo, mas é um negócio no qual a gente ainda acaba se envolvendo um pouco na rotina e gosta, né? Nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. Então, às vezes, nos falta um pouco de fôlego para conseguir fazer movimentos que a Scala necessita ainda. Mas a gente tem um norte bem claro, assim, de onde a gente quer chegar, da onde a gente tem potencialidade para chegar. E aí a gente está com, né, tranquilidade, muito unidos, assim. A gente se cobra, mas não é de um jeito negativo, é de um jeito, né? Podemos mais, vamos lá, a gente consegue fazer esse trabalho bem. E para crescimento, em conjunto. Exatamente. Agora, Renata, muito tem se falado do blend, que é um termo que estão usando muito, do blend geracional. Qual é o perfil hoje dos colaboradores da Scala? O que vocês estão buscando no mercado? Porque a gente também acompanha que a geração mais nova, né, tem um pouco ainda daqueles que chamam dos mimimi, né, das reticências. Qual é o perfil que vocês têm buscado para a Scala? A gente achou uma expressão, acho que bem feliz, para falar de
de como é que a gente está, assim, como é que a gente se organizou. A gente contempla uma diversidade geracional. É exatamente isso, né? Então, a gente não tem como abrir mão de um perfil mais jovem, que nos traz um frescor, que nos traz uma provocação de formatos, de plataformas, um olhar diferente, que não é um olhar que a gente vivenciou, né? A gente que é de outras gerações, então, todos os anseios hoje de todos os consumidores, a gente não consegue ter representado se, né, só sobre um olhar de pessoas 40 a mais, a gente não vai conseguir. Por outro lado, a gente precisa também, né, dessas pessoas no time, e a gente, nos últimos anos, também contratou uma boa camada ali dos 40 anos, 45 anos, para ter esse público com essa bagagem dentro da nossa empresa. Então, pessoas que já vivenciaram algumas frustrações, algumas situações mais complexas, alguma campanha que ia por um caminho e foi por outro. E são essas pessoas que conseguem, né, quando um diretor não está junto, por exemplo, resolver a questão. Então, a gente entendeu, precisamos muito desse perfil, precisamos também do perfil mais jovem. Né? Nós nos apoiamos muito na geração dos boomers lá, que é a geração dos nossos sócios da segunda geração, para serem mentores da gente no caminho que a gente vai seguir, né? Movimentos mais estruturantes da escala. Então, eu acredito muito que isso também é importante para o negócio. Né? E a gente tem estudado essa geração Z, essa geração que está chegando no mercado de trabalho, para que a gente os entenda do jeito certo. Porque o caminho mais fácil é a gente olhar um monte de matérias e dizer aqui temos um problema. E não queremos. Né? Aqui não queremos, aqui é difícil. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente entende este comportamento, que é um comportamento, de certa forma, de não conformismo também. Né? Desse inconformismo que a gente vem falando, que a gente busca no trabalho, eles não são conformados em passar determinados sufocos que a gente aceitava passar em outros momentos, em determinados sacrifícios que a gente passava, e não eram bonitos mesmo, não eram bons mesmo, e a gente aceitava na época porque era o preço para crescer. Então, a gente tem também que aprender, né? Ouvir, aprender. A gente não precisa concordar com tudo, né? Mas a gente precisa entender este olhar, porque esse olhar, quanto mais representatividade a gente tiver dentro da escala, mais a gente vai estar entendendo a sociedade lá fora que tem esses mesmos perfis, né? E que são pessoas que têm que comprar os produtos dos nossos clientes. Que bacana. Então, eu acho que é assim que a gente vê e a gente está tentando ser cada vez mais diverso dentro de casa. Qual é o segmento que ainda tu não conquistou e tu gostaria de conquistar lá como cliente para dentro da escala? Quais são as tuas metas para 2020? Ai, que pergunta boa. Que Dá pergunta dá boa. um recado, para quem estiver ouvindo. Eu, atualmente, né, porque assim, a agência tem essa coisa, a gente não pode atender concorrentes, né, de Claro. mesmo segmento. Então, atualmente, a gente não está trabalhando com um segmento específico que eu sou apaixonada e que a gente já trabalhou muitas vezes, que é calçados. Então, assim, né, o Rio Grande do Sul é uma potência nesse quesito. A Scala já trabalhou com muitas empresas calçadistas. Eu, em outras oportunidades, em outros lugares também. Eu acho completamente apaixonante, assim, que a gente possa estar com calçados. Então, temos um olhar sempre muito querido, temos algumas marcas que a gente já trabalhou e a gente conversa bastante. A gente fala bastante também da indústria de alimentos, que o Rio Grande do Sul também é uma potência. A gente tem algumas marcas, mas elas são muito bem estabelecidas nos seus segmentos, né? A gente tem a honra de atender a Vibra Foods com a Nath Sim. Frangos, que é uma marca maravilhosa, e a Cooperativa Santa Clara, que é igualmente maravilhosa, nos seus segmentos, mas a gente acredita aí que tem um espaço maravilhoso para outras indústrias, né, de alimentos. Então, a gente olha bastante para isso e faz um mapeamento também de mercado para a gente conseguir crescer, né, de uma forma sustentável, enfim, respeitando esses territórios de marca. Então, tem bastante marcas, assim, para a gente. A área da saúde, a escala também sempre foi muito forte, né, seja com planos de saúde, hospitais, enfim, a gente está, volta e meia, conversando com algumas empresas que fazem belíssimos trabalhos aí, então... Que bacana. Em breve esperamos ter notícias também sobre. Boa sorte, vou Obrigada. mentalizar positivamente. Renata, também momento de projetar, né, planejamento, enfim. E o ano de 2026, ele, agora que me veio aqui, tem dois grandes, eu diria, eventos, né? Um são as eleições aqui no Brasil e a outra é a Copa do Mundo. Como é que vocês já olharam, estão olhando para esse ano de 2026, mapeando esses dois grandes eventos? A gente, nesse período, na verdade, até um pouco antes de setembro, lá a gente começa a olhar para o próximo ano. Não existe mais aqueles planejamentos de comunicação anuais que a gente fazia antigamente, que nada dura. Nada dura. Não tem... Chegou lá em março, já não existe mais aquele planejamento. Mas a gente olha o que vai acontecer, até para os clientes projetam orçamento, movimentos, enfim.
Eleições, em especial, não é um assunto que as marcas privadas gostam de encostar, né? Sim. Porque não é um assunto bom no Brasil, é péssimo, né? Assim, não é positivo a gente se relacionar com esse tipo de assunto, as marcas se posicionarem não é uma coisa que elas buscam. A gente sabe que isso impacta disponibilidade de mídia, atenção do consumidor, às vezes gera comportamentos na sociedade, então um não consumo, por exemplo, por uma preocupação de quem que vai assumir, enfim, às vezes dá uma retraída econômica em função disso, isso é uma coisa que a gente fica alerta. E nós que atendemos contas públicas também ficamos atentos, porque de fato a gente tem um período em que a gente não anuncia ou anuncia menos dependendo do cliente. Então, o governo do estado, por exemplo, a gente só pode anunciar no primeiro semestre. Sim. Então, para o nosso negócio, é muito claro o que a gente tem que fazer, que é fazer um primeiro semestre super interessante, resolvendo tudo que a gente precisa em termos de comunicação, porque no segundo semestre não podemos comunicar. Outros clientes públicos, eventualmente, podem ainda comunicar no segundo semestre, mas igual tiram o pé um pouquinho. Mas as marcas privadas é isso, elas fogem deste assunto, tentam observar se isso vai impactar as pessoas, né, no acesso a algum determinado produto que a gente venda. Copa do Mundo, a gente atende varejos, né? E eles estão bem atentos a isso. Mas a gente tem notado que as pessoas, de forma geral, e as pesquisas de tendências que a gente vem consumindo já, de WGSN, Euromonitor, enfim, falam sobre o torcedor brasileiro não está muito eufórico, porque nós não estamos num bom momento do futebol. Né? Então, a gente não tem avançado nas últimas edições de Copa do Mundo para... Né, durante o campeonato a gente cai mais cedo, então, diferente de um tempo atrás, aí, sei lá, até os anos 90, onde a gente ia muito bem, ia até final, semifinal, enfim. Então, a gente conseguia ter aquele 20 dias, 30 dias do consumidor super envolvido, se reunindo, e daí consumindo snacks, consumindo bebidas, né, enfim, comprando televisão, enfim, para isso. Hoje a gente entende que E até porque o ânimo... tem a galera nova diz que nem televisão mais tem não em casa, não se reúne para Renata? assistir. Pois é. Onde é que será que assistem? Né? Né? Não bebem bebida Bebida alcoólica, alcoólica. é outro comportamento. É. Mas existe, assim, vão acontecer movimentos, né? Invariavelmente, um varejo lá, Lojas Colombo da Vida, vai fazer a sua movimentação, né? De sofás, de televisões, enfim, aquele ambiente aí onde as pessoas se reúnem, né? Pelo menos as mais convencionais para assistir. Mas eu acho que é menos, tá? E a gente até estava conversando numa reunião sobre o quanto Olimpíadas tem movimentado mais, porque aqui no Brasil a gente tem tido um desempenho bom em esportes olímpicos, né? E aí, durante o calendário inteiro das Olimpíadas, tem o Brasil, ora na ginástica, ora no vôlei, ora... Então, a gente consegue manter as pessoas mais envolvidas mais tempo do que o futebol já foi. Né? Então... E este ano que passou, teve alguma data que tu recorda dessas datas importantes, sei lá, Dia das Crianças, Dia das Mães, que vocês assim sentiram resultados bem positivos para alguns clientes, ou também essas agendas aí de datas, elas não eu vou te dizer assim, de tanto? datas específicas, assim, as que mais nos marcaram para 2 clientes, que é a Lojas Colombo e a Steel, que a gente faz a gestão do e-commerce, foram a Black Friday. De fato, a gente teve edições de Black Friday muito significativas, né? A Colombo bateu uma meta que era muito ousada, então a gente fez uma mesa de guerra lá nas vésperas da sexta-feira da Black com os fornecedores todos da Colombo para conseguir ir mudando as estratégias e pensando o que poderia ser feito para reagir, porque é um segmento hiper agressivo, né? A Colombo hoje não concorre só com a Magazine Luiza, né? E Ponto Frio, concorre com Shopee, concorre com todos esses outros players, Temu, enfim, é uma loucura. Então, a gente fez um trabalho bem, bem forte e Colombo bateu o seu recorde de vendas ali, a sua meta. E a Steel também, que é um produto que ano passado a gente já tinha tido uma experiência boa, mas a gente sempre pensa, será que as pessoas compram na Black Friday uma roçadeira, uma motosserra? É isso que acontece? É isso que acontece também. Esperam essa data. E fora o calcanhar isso, de Aquiles para esses clientes ainda é a logística de entrega, por exemplo? Para esses clientes, sim. Especialmente para... Os produtos da Steel, por exemplo, eles têm uma entrega técnica, né? Então, teoricamente, a venda no ponto de venda físico, ela tem ela tem a sua... Ela é ainda mais eficiente porque no momento em que o balconista entrega aquele produto, ele diz como é que tu usa a lâmina, que cuidado que tu toma, como é que esse produto funciona. Então, a compra online não é tão comum, assim, né? A gente tem que ter pessoas que gostem muito daquele comportamento que a gente fala, olhando os números agora, a gente consegue ter clareza que a Steel adquiriu um novo consumidor. Não era o consumidor que comprava nas 5 mil pontos de venda físico da Steel que agora mudou e compra online. Não é isso que está acontecendo. Outras pessoas que querem máquinas, talvez para um uso doméstico mais simples e tal, é que estão
chegando para se tornarem consumidores dessa empresa. Então, a gente entende que tem, né, possibilidades, e os dados nos ajudam bastante nisso, a mapear comportamentos e públicos que vão chegando e que vão exigindo coisas novas, né, dos nossos clientes aí, porque a entrega técnica da Steel, para quem compra online, é diferente, através de vídeos, que essa pessoa tem que dizer que viu os vídeos, para que então se considere que ela tenha o certificado lá e possa, né, usar com tranquilidade a sua máquina, que é uma preocupação super grande da empresa. Bom, já que ele chegou para acompanhar aqui a gravação, eu vou fazer também aqui o pedido, já deixar no ar com muitas testemunhas, que tu não leves mais tanto tempo para vir aqui no Alma dos Negócios, tá? Então, seu Milton Talaveira, quero a Renata mais vezes, porque ela é muito boa. O Guilherme já me deu aqui que eu tenho que encerrar o programa. Eu conversei hoje com a Renata Schenkel, co-CEO da Scala, e nós vamos agora ao comentário de Mariana Ozelami. Olá, Ana Cássia, um olá especial para você que nos acompanha aqui no Alma dos Negócios. Não existe uma única estratégia para lidar com uma crise de reputação. Cada situação exige uma análise específica de contexto, impactos, públicos envolvidos, riscos jurídicos. Mas existe uma regra que vale para todas as situações: responder rápido. Em tempos de redes sociais, o tempo de reação vale tanto quanto a mensagem em si. Silenciar ou demorar demais para se posicionar pode transformar uma crise pontual numa tempestade reputacional. Claro, agir rápido não significa agir com qualquer critério. O ideal é ter uma estrutura de gerenciamento de crise preparada para responder com agilidade e responsabilidade. Porque quando a marca não fala, o vazio é preenchido por suposições, ruídos, boatos e interpretações quase sempre negativas. A resposta certa nesse contexto pode variar. Pode ser um pedido de desculpas, uma explicação técnica, uma ação imediata ou até uma investigação. Mas o timing precisa ser certeiro. Transparência, empatia e compromisso com a solução são indispensáveis e perdem força quando chegam tarde demais. Em uma crise, o silêncio raramente protege. Na verdade, na maior parte dos casos, ele acaba agravando a situação. Esse foi Reputação em Pauta de hoje. Um abraço a você, Ana Cássia, e a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Mariana. E o Alma dos Negócios fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.